O inimigo que semeou o joio é o diabo. Mateus 13, 39a. O evangelho de hoje é a explicação da parábola do joio e do trigo. E, diferentemente da explicação da parábola do semeador, nós não ouvimos nos evangelhos da semana, mas Jesus explica aqui a parábola do joio e do trigo, contada no sábado. Nós vimos aí, meditamos sobre este evangelho. E aqui Jesus então conta aos discípulos, explica aos discípulos o que significa esta parábola. Vamos entender um pouco aí as diferenças com a parábola do semeador. Enquanto que lá na parábola do semeador, Jesus alerta para as realidades externas, aquilo que nos rouba a palavra semeada à beira do caminho, aquilo que é a nossa superficialidade, terreno rochoso, e também as preocupações do mundo, são coisas externas a nós. E aqui Jesus nos fala desta realidade interna a nós, uma realidade invisível, mas real. Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, como a gente sabe pelo catecismo. Então aqui, por este pequeno versículo, a primeira parte do versículo, Jesus nos ensina três coisas. Primeiro, nós temos um inimigo. Segundo, esse inimigo semeia sempre má semente, joio. E terceiro, esse inimigo é o diabo. Diabo é uma palavra que significa aquele que divide. E na palavra de Deus nós temos outros nomes para esse mesmo diabo. Jesus chama de príncipe deste mundo, o pai da mentira. Ele é Satanás, ou a antiga serpente, o dragão, lá no Apocalipse, também chamado de demônio, de príncipe dos demônios, Baal, também de Satanás. Satã é aquele que acusa, é o acusador, já também no Antigo Testamento. E também Lúcifer, que era um anjo de luz. Então, entre os seres visíveis e invisíveis, nós temos a realidade do mundo criado, mas temos uma realidade espiritual. Os anjos são seres espirituais, também dotados de liberdade, e eles fizeram opções definitivas. No caso de Lúcifer e de seus seguidores, dos anjos maus, eles se rebelaram contra Deus. E não podendo atingir a Deus, vão tentar atingir ao homem, que é a obra-prima da criação. Tudo isso nós sabemos pelo catecismo. E aqui nesse dia de hoje, neste versículo, nós podemos meditar então e pedir ao Senhor esta graça de nos livrar do maligno. É outro nome, né? Quando Jesus ensina no Pai Nosso: Pai, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E também nós somos convidados também, como fazemos no sacramento do batismo, se você já batizou seu filho, você é casado, ou se você foi padrinho, é padrinho de alguém, você deve ter percebido. Se lembre que na celebração do batismo nós renunciamos Satanás e as suas obras e aos seus seguidores, tudo que nos afasta de Deus. E depois somos convidados a crer em Deus, a renovar o ato de fé, dizermos que cremos em Deus. Também, a cada sábado santo, na vigília pascal, nós renovamos essas promessas batismais. E é isso hoje que eu convido você a renunciar a Satanás, aos seus seguidores, ao mal, que existe sempre, como Jesus diz, cresce junto com a boa semente, mas está dentro de nós, uma realidade intrínseca a nós, não externa a nós, como eu falei no começo, mas que está dentro de nós e precisamos ter cuidado, atenção. Fazer a nossa parte é renunciar ao mal, a Satanás e às suas obras, e fazer um ato de fé, porque Deus é amor e Ele nos quer para si, para Ele. Fomos criados por Ele. Deus criou todas as coisas boas. Deus não é o autor do mal, como também podemos aprender nesta parábola. É o inimigo que tenta nos afastar de Deus. Que o Senhor te dê esta graça hoje, de não acusar Deus do mal, de não achar que Deus fez as coisas dessa forma, como se Deus fosse o autor do mal. Não é.
Nesse dia de hoje, convido você então a renunciar a Satanás, às suas obras, ao demônio, ao maligno, ao diabo e fazer um ato de fé. Deus quer renovar a sua fé nele, na sua palavra. Deus te abençoe e até amanhã.